Ó, vocês estão com o calculador aí? Estamos. Não, mas a minha dúvida é do outro lado. É a DRE. É na DRE. Isso, exatamente aí. Tá. Você quer os índices ou não? Isso, era para como onde o senhor chegar no valor. Porque aqui, naquele primeiro exercício, o senhor pediu para fazer esse cálculo, né, da DRE. E eu fiz uma anotação aqui, que na DRE teria que escolher, né, a receita bruta ou a receita líquida, Isso, é você certo? que escolhe. Isso, você que escolhe. Certo, aí para me calcular, como é que eu faço? Por Tá, exemplo, eu peguei a receita líquida, que é 6.300. tá. Você quer a vertical ou horizontal? As duas, pode ser? Não, tem aqui, ó. Eu tinha R$ 4.200 Certo. e foi para 6.300. E Hum. posso jogar aqui, ó. R$ 4.200 era 100% do que eu tinha. Só que agora eu tenho 6.300 e equivale a quantos por cento? E aí eu faço o meu pelos extremos. X é igual a 6.300 vezes 100%. 6.300 dividido, expliquei por 100, dividido por 4.200. Então, equivale a 1,5. Isso aqui é em forma de índice. Ora, concorda comigo que 100% é um inteiro? Ah, vou te dar um refrigerante. Você vai tomar todo o refrigerante, 100% dele. Vai tomar o refrigerante inteiro. Sim. Se deu o índice 1,5, quer dizer que eu tinha um inteiro mais metade do outro. Qual foi o acréscimo? Então, se eu diminuir 1,5 pelo inteiro que eu tenho, eu tinha, né? Que é esse aqui. Se eu diminuir 1,5, esse aqui, menos o inteiro que eu tinha antes, me sobrou 0,5. Vezes 100% equivale a quanto? 50%. Houve um acréscimo de 50% em relação ao ano anterior. Tanto é que se eu pegar, qual é a 50%? Qual é a metade de 4.200? É 2.100. Então, 4.200 mais 2.100 vai dar justamente 6.300. Houve uma variação aí de 50% em relação a... E Entendeu? no caso, primeiro eu multiplico, né, o valor para depois dividir. Eu Eu multiplico 6.300 por 100 para depois dividir por 4.200. isso. O que eu não gosto desse tipo de coisa é você ficar decorando, entendeu? Você tem que entender o negócio. Uhum. Se ficar decorando isso aí, você vai esquecer, entendeu? Quando você aprende, aí não, É entendeu? verdade. Professor, Pode falar. eu já faço assim. Eu pego 6.300, divido por 4.200, aí vezes 100, e como 100 é um inteiro, eu tiro os 100 e fica 50%. Dá a mesma coisa. É, isso. Eu acho mais fácil, mais rápido. Mesma coisa. Eu já acho assim, Outra, 4.200 para 6.300 dá quanto? Variou quanto? 6.300 variou 2.100. Então, se eu pego 2.100 e dividir pelos meus 4.200, vai dar justamente a 0,5 em isso. é verdade. A 50%. Sim, também é bom. E professor, por que que os dois lados, a avaliação vertical, a análise vertical, está respondida?
É porque esse aqui é um exercício meu antigo que eu tenho, mas Ah, sim. não é o do simulado não, tá? Tá bom. Entendeu? Que é da turma de contabilidade, já é mais avançado. E tá, já deixo respondido, porque quando eu for dar aula, eu já pego ele já todo respondido, já conferido. Tá? Então, isso aqui é da turma de contabilidade avançada que está estudando isso aqui, já período já prestes a se formar. Então, pessoal, é isso aí, análise vertical e análise horizontal. Vocês conseguem responder já 6 questões do simulado. Alguém tem dúvida? Não. Não. Então, bola para frente. O que foi que nós vimos depois, pessoal? Nós adentramos no assunto índice de liquidez, tá? Porque fora esse tipo de análise, que eles chamam de análise de comparabilidade, no qual você fica comparando dados de um ano para o outro, ou dados de uma conta em relação ao todo, que eles chamam de análise de comparabilidade. Eu também tenho análise de liquidez, são indicadores financeiros aqui que eles irão me dar as informações se a empresa tem ou não capacidade financeira de liquidar as obrigações dela. Porque no balanço patrimonial ele tem os meus bens e tem os meus direitos, mas eu tenho minhas obrigações. E essas obrigações que a empresa tem que pagar, ela tem condição de quitar com base no que ela tem? Eles são utilizados quando a empresa precisa, por exemplo, pegar um empréstimo. O banco pede as demonstrações contábeis e vai analisar se ela tem bens suficientes para pagar o empréstimo que ele está pedindo. E aí ele vai analisar as demonstrações contábeis. E eu vou falar de baixo para cima, porque fica mais fácil. Olha só. Primeiro índice aqui, vocês estão vendo minha tela, né? É o liquidez imediata. Estão vendo aí? Sim. Professor. Olha só. O liquidez imediata é a comparação entre o que a empresa tem de disponível e o que é o disponível que nós vimos lá no balanço patrimonial. É o caixa e o banco. Caixa e banco. Então, ele vai comparar se ela tem imediatamente. Quando eu falo imediatamente, eu já me reporto a dinheiro. Então, eu tenho que olhar o que eu tenho de dinheiro e eu vejo aonde? No disponível. E eu comparo essas informações com o que eu devo de curto prazo. Eu tenho condições com o que eu tenho hoje em dinheiro de pagar todas as obrigações de curto prazo, aí eu estou tratando de liquidez imediata, que é o que eu tenho hoje, imediatamente, condição de verificar se eu tenho condição de pagar. Então, se eu olhar aqui para aquela demonstração que eu trouxe para vocês aqui, ó, é como se eu pegasse, eu tenho R$ 300 em dinheiro, aqui meu disponível. Será que eu tenho quantos eu tenho condição de pagar 4.660, que é meu passivo circulante, que são aquelas obrigações que eu tenho de curto prazo? Tá? Então, se eu comparar um com o outro, e a fórmula é o quê? 300, né? Então, liquidez imediata é o quê? 300 dividido por 4.660. Eu encontro o valor de 0,06. Tá? Ou seja, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho menos de 6 centavos. Tenho 6 centavos para pagar, né? Tenho 6 centavos para pagar. É impossível eu pagar minhas dívidas e ela representa ali um valor insignificante em dinheiro que eu tenho para pagar ela. Então, eu estou comparando o que eu tenho hoje para pagar aquilo que eu pago, que eu estou devendo dentro de um ano. Estou comparando ali o circulante, o disponível dentro do circulante com relação ao passivo total do circulante. Entenderam o índice?
E aí, como é que a gente faz esse relatório aí, esse que é pedido aí no exercício de vocês, no simulado? Deixa eu abrir ele aqui. Ele pede uma análise, né? Toda vez que vocês forem fazer isso aqui, ó. Calcule os indicadores e interprete-os. Avalie se ocorreu a melhora. Vocês vão calcular esse índice de liquidez imediata, tanto de 2016 com relação a 2017, ou seja, vão verificar lá o disponível de 2017 em relação ao passivo de 2017, o disponível de 2016 em relação ao passivo de 2016. Vão encontrar os valores, vão analisar se melhorou ou piorou, ou seja, quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Então, vocês vão fazer essa análise se melhorou ou piorou e vão interpretar. Olha, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho tantos centavos para pagar. Eu não vou ter condições de pagar todas as minhas obrigações. É simplesmente isso fazer. Esse interprete-os. Tá? Então, vocês vão efetuar esse cálculo de um ano para o outro. Gente, vocês veem que essas coisas, esse negócio de pandemia, até que dá certo, né? Vocês já imaginaram, se eu botasse essa prova para vocês, isso aqui seria um parâmetro para a minha prova. Vocês vão ter condições de pensar. Já imaginou pegando isso aí no dia a dia, tendo que decorar essas fórmulas inteiras aí? Ia ser legal, não ia, na hora da prova? Ia ser, professor, bem legal. Entendeu? E dá para vocês verem aí o quanto tem um lado positivo. Nem tudo é ruim. Sempre uma Acaba isso na fita, viu? Eu botei que eu ia ficar era doido com a gente, tanto na gente perguntar. ia nada, porque nunca corrigi, nunca fui fiscal na prova de vocês. Vocês iam ver o quanto é complicado pescar na minha prova. Certo? Desculpa, gente, peraí. Professor, eu acho que a terceira e a quarta tá igual. A pergunta. Tá igual, né? Olha só que bondade. Já diminuíram A uma. 13ª e a 14ª, aliás. Deixa eu corrigir, gente. Aqui é porque eu copiei, ó. A da minha aqui tá assim, a da de vocês está corrigido, tá? Tá repetido aqui, gente, ó. Que bondade, né? Tem duas aqui repetidas. Arrasou, professor. Vou ver se eu mudo daqui para lá. Vou dar uma estudada depois aqui e modificar. Tá? Então, vamos lá. Entenderam, gente, aqui o porquê que eu estou pedindo o cálculo dos índices e a interpretação? É justamente saber se houve uma melhora ou não de um ano para o outro e dizer, olha, para cada R$ 1 que eu devo de obrigação, eu tenho quantos centavos para pagar? Tá? Então, é esse tipo de interpretação que eu quero aqui nessa resposta. Observe, gente, que quando a gente fala interpretar, nem todo mundo interpreta da mesma forma. Então, não me encaminhe todo mundo igual isso aqui, porque ninguém é igual. Tá? E quanto mais igual for, menos eu vou saber quem foi que fez. E aí, diante da dúvida, a nota vai ser a mesma para os dois. Então, quem interpretar a primeira vez e emprestar a resposta para o outro colega, ele vai botar a mesma coisa. Como eu não vou saber quem foi que interpretou primeiro, a nota vai ser igual para os dois. E não vai ser uma nota boa. Por isso, cuidado na hora de me enviar isso aqui. Tá? Nem que garanto a vocês que uma interpretação errada no caminho vale mais do que duas copiadas aí. Tá? Cuidado. Pois bem, isso a gente fez análise, a liquidez imediata, tá? Liquidez imediata. Eu comparo a minha disponibilidade com relação ao passivo circulante. Agora, ó, é muito injusto se eu for comparar aqui apenas o que eu tenho em dinheiro
com daquelas obrigações que eu tenho até um ano para pagar, que estão lá no passivo circulante. Então, eu posso muito bem comparar com não só com as disponibilidades, mas com todo o meu ativo circulante, ou seja, que vai circular ali. Eu vou comparar circulante com circulante. E aí eu vou, ao invés de pegar a disponibilidade e dividir pelo passivo circulante, eu vou pegar todo o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. E aí eu já mudo o meu foco. Ao invés de estar trabalhando com o índice de liquidez imediata, eu passo a trabalhar aqui com a liquidez corrente, levando em conta tudo aquilo que eu tenho dentro do ativo circulante, tudo aquilo que eu tenho de bens e direitos dentro do ano, dentro do exercício financeiro. Tá? É a única diferença desse índice. E o raciocínio é o mesmo. Quanto maior eu tiver aqui, melhor, ou seja, mais condição eu vou ter de pagar as minhas obrigações. E aí, ó, comparando aqui com os indicadores que a gente está vendo aqui, ó, eu passaria a pegar não só as disponibilidades, eu pegaria todo esse total aqui, ó, que é 7.668, tá? E dividiria por todas as minhas obrigações, ó, esse por esse. E aí eu encontro aqui, ó, o indicador de 1,64, ou seja, para cada R$ 1 que a empresa deve, ela tem 1,64 para pagar. Ela tem 64 centavos a mais. Ela sobraria 64 centavos a mais se ela fosse pagar R$ 1 de obrigação. Entenderam? Sim, entendi. Tá fácil, né? Tá? Então, o raciocínio é o mesmo. Ó. E a interpretação também. Para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 1,64. E aí, a questão pede para vocês fazerem de um ano e de outro e saberem se melhorou ou piorou de um ano para o outro. Se esse índice aqui diminuiu em relação a 2016 ou não. Em relação ao ano anterior ou não. Tá? É comparação. Para frente. Tá acabando, tá, gente? Falta só 5 minutinhos. Fora esses índices aí de imediato e o corrente, eu tenho outro índice aqui, que é o índice de liquidez seca, que o raciocínio é esse mesmo do corrente, mas ele parte do pressuposto que eu não posso desfazer do meu estoque integralmente para pagar as minhas obrigações. Então, toda vez que eu for calcular o índice de liquidez seca, eu vou pegar todo o meu ativo circulante e tirar dele o estoque, porque eu preciso desses estoques para continuar vendendo e entrando dinheiro na minha empresa e melhorando a minha condição de pagar minha dívida. Se eu me desfazer dele todo, como é que eu vou funcionar? Como é que eu vou ter que parar minhas atividades, que eu não tenho produto para vender? Então, esse índice de liquidez seca, ele dá exatamente essa informação. Eu pego tudo que eu tenho de bens e direitos de curto prazo, menos os estoques, porque eu preciso deles para funcionar, e divido por todas as minhas obrigações. Liquidez seca é um dos itens aí do exercício. Ou seja, eu pegaria esse mesmo aqui, a liquidez seca, eu pegaria todos os meus bens e direitos, menos os meus tributos, né, meus estoques, e divido isso por todas as minhas obrigações de curto prazo. E aí o meu índice já cai para 1,32, ou seja, já reduziu ali a capacidade da minha empresa, de pagar as obrigações dela de curto prazo. Por que reduziu? Porque eu tirei os estoques do cálculo. Porque eu preciso dos estoques para funcionar, para ter mercadoria para vender e assim continuar em operação. Então, eu tive aí uma piora no índice de liquidez, né? Uma piora entre aspas, porque eu tirei do cálculo os estoques. E a mesma coisa dos índices anteriores, eu tenho que fazer do cada ano
de cada ano, comparar de um ano para o outro e interpretar. No caso aqui, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 1,32 centavos para pagar. Tá? De forma resumida, a interpretação é isso. E aí, entenderam? Sim. Sim. Professor, Pronto. deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Vai ser entregue por e-mail novamente, Tudo por e-mail. Tá? Tudo por Tá e-mail. certo. E aí, por último, eu tenho aqui o índice de liquidez geral, no qual eu vou comparar tudo que eu tenho de bens e direitos de curto e no longo prazo, tá? E com o passivo, com as minhas obrigações também de curto e longo prazo. Observe que é ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Tá? Essa é a fórmula do índice de liquidez, que vocês também já têm elas aí por conta da aula. Trazendo isso aqui para o nosso exercício, eu pegaria todo o meu circulante, que totaliza 7.680 aqui, gente. 680. Mais esse aqui, que é o realizável a longo prazo, pegaria todo o meu circulante, mais os 900, que é o realizável a longo prazo, e dividiria isso aqui pelo total dos meus dois passivos. Esse mais esse. E aí eu encontraria, deixa eu somar aqui, esse, 20, mais esse aqui. Dividiria por isso aqui, encontraria aqui 1,51, ou seja, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho 1,15 aqui para pagar. Manteria o mesmo raciocínio. Por que eu só pego realizável a longo prazo? Porque essa parte de investimento imobilizado, que são os bens, as máquinas, os equipamentos, as prateleiras, assim como os estoques, eu preciso deles para funcionar. Então, no cálculo da liquidez geral, eu não levo em consideração esses 3 itens, apenas o realizável a longo prazo. Tá? E aí, o raciocínio é o mesmo dos anteriores. Vão fazer de um ano para o outro e vão comparar os dois. E para dizer se houve uma melhora ou piora. E interpretar, olha, naquele ano, para cada R$ 1 de dívida que a empresa tinha, tem um e tanto para pagar. No ano anterior, tinha tanto. Então, houve ali uma redução na capacidade de pagamento dela. Então, vocês vão interpretar dessa forma. Na apostila de vocês, vocês podem ir lá recorrer bonitinho. Tá? Então, trazendo isso aqui para o nosso simulado, eu já tenho condição de responder a apostila, a questão 1, a 2, a 3 e a 12 até a 15, aí, sem levar em conta as que foram duplicadas. Tá? Já tenho condição aqui de fazer da 11 até a 15. Tá? Já tem condição de vocês responderem só com base nessa revisãozinha de hoje, pelo menos aí 7 questões tranquilamente. E aí já